Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Milionários do Telecom. Eu sou a Thaís Aide. E eu me chamo Alan Caldas. Eu ensino você a montar um provedor de internet do zero, ou você que já é dono de provedor, ensino você a expandir o seu provedor. E hoje o assunto continua sendo legalização e CREA. Isso. O Alan tem muita coisa pra falar sobre isso e fiquei sabendo que ele tem umas histórias muito boas pra contar pra vocês. Você botou o nosso tempo aí? Não botei nosso tempo. Pra gente não se perder. Então, o que acontece, galera? Vamos lá. Eu estava explicando, você que está me assistindo, seu provedor precisa ou ter o CREA ou ter o Conselho Federal de Técnicos Industriais. Ok. Aí eu falei, olha, o técnico industrial ele é mais barato. É porque ele gosta de economizar. Quiser contratar o meu serviço, vai ser um prazer. Tá? Estou disponível. É até um serviço com preço público lá no meu site. Você não Eu esconde? Não escondo. Já sou responsável técnico de algumas empresas. Eu posso ser de até 10, mas já sou de algumas. Então, o que acontece, galera? Eu quero falar um pouco sobre o que o técnico industrial ele tem que fazer, o que o RT tem que fazer, ou o engenheiro. Eu falei que você precisa legalizar o POP, não falei? Falou. Precisa dar uma legalizada no POP. Eu te falei que aqui no Rio tem esse problema, né, da ação da polícia. A ação da polícia ela é muito, contundente. Então, assim, para proteger o seu provedor dessa ação da polícia, é bom que você mantenha o seu POP legalizado. O que é um POP legalizado? Faz o registro do POP na Anatel, faz uma TRT do POP. Certo. TRT do POP. Do POP. Se você tiver engenheiro, vai ser uma ART do POP. É uma sopa de letra, né? É uma sopa de letra. Fica confuso? Ainda tá confuso na tua cabeça? Não, Ainda tá? pra mim tá bem explicadinho. TRT, Termo de Responsabilidade Técnica. ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Ok. Mas quem é o RT? O responsável técnico. É aquele cara que representa a sua empresa perante ao conselho. Certo. Aí eu tava falando, o que eu, RT, faço? Eu até fiz um manual do RT, que está disponível para download no meu site. É um manual inédito, ninguém nunca fez isso. Legal. Eu nunca vi isso no mercado, nem das consultorias regulatórias. Eu fiz o manual e mandei pro presidente do conselho dar uma olhada. Dá uma olhada aí, o que você acha? Luiz Fernando, Você é presidente abusado, do Conselho né? de Você Técnicos. é abusado. Do Conselho Federal de Técnicos Industriais. Inclusive, eu já fiz uma live com ele, falando sobre o provedor, sobre a nossa... Ele é seu amigo? Não, amigo não, mas Chegado, é um chegado. conhecido, né? Conhecido e tal, né? Beleza. Além de você fazer o TRT dos POPs ou RT dos POPs, existe uma coisa que é bem chata, que é o seguinte, toda instalação que é feita, a Vivo foi na tua casa e instalou a tua internet. Certo. Aquela instalação tem que ter uma ART, tem que ter uma TRT. Tem que ter. Tem que ter. E Caramba. alguns conselhos cobram isso, principalmente pelo fato de que eles arrecadam. Porque toda TRT emitida tem um custo. No meu conselho custa acho que R$68. No CREA eu não lembro. Na época do CREA era 110, 180 quanto, uma coisa assim. Caramba! Além de tudo, você ainda tem que pagar. Então, por exemplo, você instalou 10 clientes, você tem que fazer uma TRT de cada cliente. Cada cliente. Para facilitar a vida das empresas que fazem muitas instalações. Certo. Então, os conselhos, tanto o CREA quanto o CFT, eles inventaram uma coisa chamada ART múltipla ou TRT múltipla. Ok. O que é essa múltipla? Numa só você bota todo mundo. Entendi. Então, teoricamente, uma vez por mês, Ok. você tem que fazer uma TRT múltipla com todas as instalações que você fez. Uau, que trabalho. É isso que o RT, o teu responsável técnico, tem que fazer. Ok. Mas não dá para o cara ser TRT e dono de provedor? Não dá pra ser as duas coisas? Dá pra ser. Eu, por exemplo, era do meu.
Ah, gostou agora da Porque minha eu queria dúvida, economizar né? essa grana, gostei. Eu queria economizar essa grana, e aí o que, que eu fiz? Eu fiz o curso, me formei e virei responsável do meu próprio provedor. Foi demorado o curso? É um curso demorado, Na complicado? minha época foi 1 ano. Ah, ok, não é um... Não são 4 Não, anos, ok 3 nada. anos. Foi 1 ano indo para um lugar, aprendendo uma coisa que eu dava aula. É Deve ter sido chato. legal. Ah, é chato, eu achei Eu chato. imagino. Eu imagino. Chato, fica lá, tu fica avaliando os professores, tu fica achando a emenda ruim. Eu Emenda. imagino. A emenda Você lembra ruim. de algum professor seu dessa época? Lembro do técnico, porque o curso que eu fiz é técnico em telecomunicações. Existe uma base comum, que essa base comum, ela é técnico de telecom, técnico de eletrotécnica e técnico de eletrônica. Ok. Ela é uma matéria comum a todos. Certo. E aí tinha um cara lá que me marcou bastante, 2 professores me marcaram bastante. Um cara era técnico de eletrônica e estava fazendo faculdade de engenharia de eletrônica. Ok. E ele dava aula lá, aquela aula de eletricidade básica, né? Ok. Esse cara me marcou muito, é um cara que foi meu amigo, a gente tomava chopp depois da aula, junto com outros alunos. Foi bons momentos, assim. Certo. Eu digo pra você que aquela época foi um momento bom. Por que ele te marcou? Pô, porque era um garoto jovem, sabe, que corria atrás. E o curso era um curso noturno, tá? Legal. E era um curso, assim, quem frequentava o curso não tinha garotada. Tinha Era tudo uma galera mais Era velha, mais experiente. tipo pessoas jovens, mas homens, assim. Ninguém ali tava pra brincar. Ninguém tava pra A brincar. galera sabia o que A queria. galera, tipo, trabalhava de dia e tava de noite ali na parada, querendo... Só querendo tirar um registrinho. Só querendo tirar o registro, porque aquilo ia dar um emprego melhor, aquilo daria uma amplitude profissional pra ele. Mas não é ilegal, digamos assim, você ser TRT Não. e provedor. Não só não é ilegal, como os conselhos prevêem isso. Na hora de você preencher ali, dá pra perguntar se o sócio também vai ser o RT do provedor. Isso é bom, na verdade, em certo ponto. Porque bom. pensa, você pode fazer uma grana a mais com isso. Pode, mas eu acho Fazer que para assim... outras empresas. Hoje, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Ah, O lado ruim é que nenhum provedor legaliza isso, tá todo mundo ilegal. Podendo ganhar uma multa do CREA ou do CFT. gente, mas eles não se preocupam com isso? Não, porque Ah, é eu pouco sei, fiscalizado. Não, eu sei por que eles não se preocupam. Por quê? Eles não fizeram a mentoria Milionários do Telecom. Exatamente. Não às vezes não sabem disso. Tanto é que estão aqui assistindo esse conteúdo gratuito, né? Seus mentorados não cometem É. esse erro. Então, o que acontece? Me perdi. O que eu ia falar mesmo? Se pode ser os dois, né? Que eles Não, preveem isso. eu tava falando sobre o lado bom e o lado ruim. Ah, o lado ruim é que todo provedor ele é ilegal. Não cumpre essa parada. O lado bom é que, como a lei mudou e criou o Conselho Federal de Técnicos Industriais, isso deu uma amplitude no mercado. Hoje eu posso ser RT de 10. No Legal. passado, eu fiz o curso para ser RT só do meu. Caramba! Para ser RT só do Só meu. do seu, olha só. E acabou, eu fui. É porque quando eu consegui tirar a carteirinha, eu tinha um amigo que era RT do meu. Aí eu mantive ele como RT e eu acabei virando RT de um amigo meu, que eu fiz de graça. Cara, eu tenho um coração muito bom, não devia ter feito de graça não. Depois eu me arrependi com esse cara. Fez merda. Coisa E chata. nada não, coisa de... Coisa Teve atitude. chata. Teve atitudes que eu não acho que é uma atitude, de amigo e tal. Sim. Você tava O falando... cara foi filho da puta, tirou um funcionário meu. Pô, que sacanagem. Um beijo pro filho da mãe. Imagina que você é dono de provedor. Certo. E aí você vai na empresa, eu vou na tua empresa, conheço você, conheço teus funcionários. Ok. Não, eles são de Eu má também fé. sou dono. Aí depois eu vou lá e chamo um funcionário teu pra ganhar não. mais, sai da Vox, pra ganhar mais. E chamou chamou outro, chamou uma porrada. Ele agiu de má fé. E acha isso realmente. normal, ainda me cumprimenta normalmente. E você cumprimenta. Olha lá. Não, nunca mais esqueci essa porra. Ele continua meu amigo, vai lá em casa no meu aniversário e tudo.
Que legal. Ele vai estar assistindo o vídeo e falar, Mas pra Você negócios... ainda tem raiva de mim? Não, eu não tenho mais raiva não, mas eu não esqueci. Pilantragem Sim. comigo eu não esqueço, eu acho pilantra. Sim. Você tava falando do Tirou engenheiro, não, né? tirou 6 funcionários. 6 funcionários? É. Caramba. É porque eu formo. Entendi. Como é que é? Eu formo bons profissionais, ele foi lá, foi tirando os melhores. Ó. Ele já tava na cabeça. Agora já. eu tô formando os bons profissionais do Milionário da Telecom. Exatamente. Aí ele escolhe alguém que fez Exatamente. o curso e leva. E leva, pode levar, né? Você não faz mais questão, pode ficar pra ele. Sim. Deixa eu te perguntar, você tava falando de engenheiro, né? No outro vídeo, nós estávamos falando de fibra. Tá bom. Pra passar a fibra na rua, precisa do engenheiro? Porque eu fico pensando, né? Não. Quem que faz essa logística, assim, digamos Para lançar a fibra na rua, você precisa de uma equipe de lançamento. É um assim? profissional. Precisa de uma equipe. É um profissional que está acostumado a fazer lançamento de fibra. Porém, quando você vai pegar o projeto e protocolar na concessionária, ela exige que esse projeto tenha uma TRT ou ART. Ok. Mas aí dá pra alugar os postes na concessionária? Dá para alugar. Dá pra alugar. Dá para alugar os postos na concessionária. E aqui no Rio tem isso? Tem e é uma putaria. Como no Brasil todo é uma putaria, mas no Rio mais, entendeu? Eu fui embora. Não, chega, você é linchada por um monte de profissional já aqui no Rio de pela Janeiro. Light agora. Não, só me ferre, Cela, só me ferre. Você é muito transparente, você sabe disso, né? Sou. Inclusive, quando eu fui candidato a deputado federal, eu fiz uma movimentação política e eu protocolei um projeto de lei na ALERJ, na Assembleia Legislativa, uma lei que eu, Alan, escrevi, tenho orgulho de ter escrito essa lei. Você escreveu uma Sim, lei? eu escrevo leis também. Por que você não faz assim? O que você não sabe fazer? De jeito Um nenhum. bolo não sei fazer. Um bolo. O que você não sabe fazer de jeito nenhum? Bolo. Menina. Não, eu escrevi Bolinho essa de lei. cenoura com brigadeiro, não sei Eu fazer. escrevi essa lei. Escrevi o projeto, né? Uhum. Eu escrevi o projeto e protocolei esse projeto na LERJ. O que dizia esse projeto? E é interessante porque, na época, eu procurei um deputado, que era amigo meu, que me apoiou, inclusive, durante a minha candidatura, e os deputados não entendem dessa parada. Uhum. Então ele falou, Alan, você que tem que escrever a lei. Eu sentei no computador, fiz um estudo, sentei no computador, escrevi o que eu queria da lei, Ok. e depois sentei com um advogado e falei, vamos transformar essa lei num conceito jurídico. E demos a adaptada da linguagem, porque o texto do legislador, ele tem que ter um texto com uma linguagem formal jurídica. Sim. E aí a gente adaptou adaptou o que eu queria para essa lei. Ok. Mas eu vou dizer que teve poucas alterações, porque no início, olha só como é que foi o processo. Eu escrevi a lei e mandei. Aí o advogado alterou tudo e me mandou de volta. Falei, cara, não dá para protocolar isso, não é isso. Aí eu fiz uma palestra para esse deputado. Uma palestra lá em Queimados, reuni um monte de provedores, chamei um engenheiro, chamei outro não sei o quê, chamei um monte de gente. Caramba, e chamei você o deputado. movimentou uma galera. Movimentei uma galera. Caramba. E aí eu chamei esse deputado. Certo. E aí o deputado, quando terminou, chamou o advogado, que inclusive estava presente nessa Que reunião. inclusive estava lá. E ele falou, a lei tem que ser escrita igual o Alan escreveu. Olha E só. a gente protocolou essa lei na LERJ. Fica aí. Protocolamos Pra o vocês. projeto de lei. Certo. E agora eu quero explicar o que dizia no projeto. O que dizia no projeto? O projeto de lei dizia que até 3.000 postes era de graça para quem é pequeno provedor. Ok. Outra coisa que dizia que os contratos de compartilhamento de infraestrutura protocolados tinham que todos ser online, em sistema próprio, fácil e rápido. Outra coisa que dizia que todos os contratos estabelecidos com as grandes concessionárias autorizadas ou concessionárias de serviço público, né? Porque a Oi é uma concessionária. Ok. E vai virar um provedor uma autorizada. Que todos os contratos tinham que ser públicos. Caramba. Porque hoje você tem uma caixa preta.
Como é que é essa caixa preta? A caixa preta é assim. A Oi quer legalizar o poste. Ela vai lá, fecha um contrato com a Light. É um problema dela com a Light. Você não pode saber. Aí você que é provedor piquititinho, o Masternet, SonicNet, lá do não sei onde, vai lá e quer fechar um contrato com a Light o poste pra você é R$10,50. E pra Oi o poste é R$1,80. Ô, louco! Então, baseado naquele conceito, né, do Oscar Wilde, né? Não tem aquele conceito do Oscar Wilde que diz que se você tratar todos de forma igualitária, você não vai estar sendo justo. Você não pode tratar todos iguais. Eu nunca ouvi essa citação dele. Existe, então. Você não pode tratar todos iguais. Se você tratar todo mundo igual, você não vai estar sendo justo. Você tem que tratar os diferentes diferente. É como se você tivesse morando na tua casa, por exemplo, uma pessoa com uma cadeira de rodas, um cadeirante. Você pode tratar o cadeirante igual você trata outras pessoas? Não, porque ele tem necessidades especiais. Ele tem necessidades especiais. Com certeza. E isso se refere também ao provedor de internet que está nos assistindo. Ok. O provedor de internet que está nos assistindo, ele precisa ser tratado de forma especial, porque ele é um provedor pequeno. Entendi. A gente tem que pegar essas empresas no colo, a gente tem que ajudar essas empresas. Aí eu não posso tratar uma Oi, uma Vivo, uma Embratel, igual eu trato um provedor regional. Provedor regional. Então por isso que eu escrevi esse projeto de lei, que não virou lei, claro. Mas aí... Mas tava lá. Tá lá. Não, não é isso. Sabe o que acontece? Eu, Alan, eu tenho minha ideologia. Eu faço as coisas que eu acredito. Eu fiz a minha parte para melhorar o mundo. Agora, se o mundo não é melhor, eu não posso fazer nada. Do mundo. Tá certo. Chegou o final da parada, não? Ainda não. Deixa eu te perguntar. Por que é tão difícil fazer compartilhamento de infraestrutura? Justamente por essa pegada que eu estava falando. O provedor, ele precisa fazer o compartilhamento de infraestrutura. O que ele precisa? Ele precisa contratar um projetista. Ok. O projetista vai correr o trecho que ele vai legalizar os postes. Ele vai correr esse trecho. Aí ele vai lá e conta todos os postes, tira foto de todos os postes. Aí ele faz um projeto no AutoCAD com cálculo de esforço e tração. Ok. Porque ele vai botar um fio no poste, ele precisa calcular o cálculo de esforço e tração. Caramba. Depois que ele faz esse projeto, ele pega uma planilha de todos os postes usados, junto com o projeto. Aí o projeto tem algumas exigências da concessionária. Eles querem 3, 4 jogos. Aí o cara manda um CD mais 4 jogos impressos, que é impresso naquela plotter. Imprime tudo isso, mais o CD, mais a planilha de postes usados, e você vai e protocola isso na concessionária de energia. Ok. Aí o que acontece? A concessionária de energia pega aquilo, bota numa pilha, que é uma pilha que ela vai, analisar. Então, o provedor ele tem 3 dificuldades. A primeira dificuldade de fazer o projeto, propriamente dito. Okay. São poucas pessoas no Brasil que fazem isso. Legal você falar isso. São poucas pessoas que fazem isso. Existem os escritórios pelo Brasil que fazem esse serviço. Segundo, o provedor protocola e a concessionária senta em cima do projeto, não bota para frente. Okay. Terceiro, o custo. Infelizmente. É impeditivo. Entendi. Então o que acontece? A concessionária de energia cobra um aluguel do poste, R$6,50, R$10,50. Só que esse nem é o principal problema. O principal problema é que a maioria dos postes está ocupado. Porque tem uma regra maluca aí chamada RECON, que diz que só pode ter 5 pontos de fixação no poste. Caramba. 5 pontos de fixação. Portanto, 5 empresas. Tu já olhou para um poste de São Paulo? Já. Acho que tem só 5 ali. Não. Tem umas 40. Tem muito. Do começo, lá de cima até a metade uma só... fiarada. É só fio, meu filho. Uma fiarada gigantesca. É só fio. Então, o que acontece? A maioria dos projetos, mesmo que protocolados, não serão legalizados. Entendi. Aí, tu perguntou, né, qual era a pergunta original? Por que é tão difícil? Compartilhamento da infraestrutura.
Por isso. Por isso. Projeto é difícil, custo do poste é difícil, não dá para instalar. Não tem Aí isso é um problema nacional, Que... problema polêmico, um problema... Não é só aqui no Rio, por exemplo, é... Eu vou falar o que a galera faz. A maioria faz o quê? A maioria protocola alguma coisa, por exemplo, o cara tem, sei lá, 100 km de fibra. Ele vai lá, protocola 10 km, passa a pagar mensal aquele valorzinho de 10 km e o resto ele deixa legal. E é isso. Entendi. A gente estava falando de licença, né? Tudo mais, legalização. Tem a tal da licença SCM. Serviço de Comunicação Multimídia. É pago? É, custa 400 pratas. Quem Ô, cobra é a louco! Anatel. É. Pô, Anatel! É isso mesmo. Conselheiros da Anatel que definiram esse preço. Pô, conselheiros da Anatel. Nossa, é carinho! Pra ter um registro. Em 2013? Era 9 mil reais? Era. Eu paguei 9 mil. Você pagou? Paguei. 9 mil. Era 9 mil essa licença. Para montar um provedor no Brasil, antes de 2013, custava 9 mil reais. Você deve ter ficado feliz. Quando eu tirei a licença da Anatel, sim, fiquei feliz. Você deve ter ficado feliz. Me diz um negócio, o que é STFC? Serviço Telefônico Fixo Comutado. E vale a pena? Ter Não, você? eu não acho que vale a pena hoje em dia ter um STFC. Por quê? Primeiro eu preciso explicar o que é STFC, para quem está me assistindo. Então vamos lá. O STFC é uma licença da Anatel, onde você vira uma operadora de telefonia. Nossa, você vira tipo uma Oi. É, mas não para vender internet, para vender telefone. Mas ninguém usa telefone hoje em dia quase. Tá respondido então, né? A pergunta. Ninguém usa quase. Todo mundo usa o quê? WhatsApp, né? WhatsApp, internet, mas o que interessa é a internet. É a internet no telefone celular e WhatsApp. Isso então é só pra... É só para você tirar essa licença de telefonia. Mas o problema não é tirar a licença STFC. Você até tira a licença STFC. Só que existe uma coisa chamada regulamento de interconexão. O regulamento de interconexão, o que é o regulamento de interconexão? Ele é um regulamento feito pela Anatel, onde ele define a relação entre uma grande operadora e outra grande operadora ou pequena operadora. Caramba. Engraçado, eu dei uma pausa aqui porque eu lembrei do negócio que eu esqueci de falar sobre o poste. Eu estava falando sobre o projeto, foi no vídeo anterior ou foi nesse? Foi nesse. Foi nesse. Foi nesse. Eu escrevi o projeto na LERJ, não escrevi? Escreveu. Escrevi essa lei, né? Escreveu. Tem uma outra coisa que eu fiz também, tá? Existe uma coisa chamada consulta pública da Anatel. Consulta pública da Anatel. Ok. O que é isso? Sempre que a Anatel vai mudar um regulamento, Certo. ela faz o que ela chama de consulta pública. Tá? Tá. E a consulta pública é pública, qualquer pessoa pode ir lá e escrever o que ela acha, o que ela quer sobre aquele determinado tema que a Anatel está consultando. Houve uma consulta pública para alterar o regulamento de compartilhamento de infraestrutura, que é justamente o aluguel do poste. Por quê? Porque ela quer mudar, não mudou ainda, mas ela quer mudar esse regulamento. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e dei a minha contribuição. E fui o único pessoa física no Brasil inteiro que deu essa contribuição. Então você que está me assistindo, eu, Alan, tu pode entrar lá e consultar. Eu fui o único que fiz a minha contribuição. Todas as outras contribuições vieram de escritórios de advocacia contratado pelas grandes operadoras. Todos. Inclusive, isso brecou a Anatel, porque se a Anatel não cumpre uma contribuição de uma consulta pública, ela tem que justificar o porquê. E ela deve estar até agora tentando se justificando de um montão de coisa que eu botei ali, falando sobre tudo aquilo que eu falei. De legalizar o pequeno provedor, Eu fui o único que fez isso. Isso mostra que o setor falta conhecimento, falta informação.
Pô, o Brasil tem 16 mil provedores. Sim. Eu fui a única pessoa que foi lá e se interessou por esse assunto? Mas eu acredito, assim, Alan, que falte muito conhecimento, que nem você falou. Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Rio, né, que nós nos falamos pela primeira vez, eu nem sabia que existiam mais provedores. 16 mil provedores. Quais eu conhecia? As grandes. Eu conhecia a NET, que é a NET Claro, né, a Vivo, a Oi. Eu nem sabia que tinha como fazer isso. Tem essas 4 e mais 16 mil. 16 mil! Mil provedores. 16 mil. E aí a Anatel não facilita, né? Pelo visto. Não dá as leis, várias, é um uma contexto, colherzinha né? de chá, Não né? só a Anatel. Acho até que a Anatel agora tá fácil. Ainda não tá como deveria ser, mas acho que tá mais fácil. Mas tem um ambiente aí que não é propício. Então, falando dessa parada, eu fui o único. Vamos voltar para STFC? Dá tempo ou tá no final? Dá tempo de falar mais um pouquinho. Vamos lá. Então, o que acontece? Você não basta abrir um STFC. Isso é uma sacada para a Daiane. Não basta abrir um STFC. Você precisa fazer uma interconexão. E agora eu vou tentar te explicar, tanto para você quanto para quem está assistindo, para vocês entenderem. O que acontece? Vai dar tempo. Vamos lá. Você não tem um telefone aqui? Ele tem um número de celular. Tem. É um número móvel. Isso. Né? 11, 9, alguma coisa. Beleza? Beleza. Esse número móvel, você quer ligar para uma empresa. Ok. Ou para uma residência que tenha um número fixo. Ok. Um número fixo, sei lá, em São Paulo seria 11, sei lá, 60, 50. 4791 11, 47, 50 não sei o 68. Pronto. Aí é o telefone de alguém que eu dei, eu vou dar risada. Deixa eu pegar mais uma canetinha. Aí o que acontece? Esse número fixo poderia ser de um provedor regional que fornece um telefone fixo na casa de alguém. Ok. Só que de que adianta você fornecer um telefone fixo onde ninguém pode ligar para ele? Não adianta. Não adianta de nada. Você tem que pegar o teu telefone e conseguir ligar para ele. Claro. Só que você, como provedor, você precisa fazer uma interconexão com a operadora sua para pegar esse tráfego telefônico e encaminhar para aquele número. Que trabalho! É muito trabalhoso. Muito. Porque você tem que fazer uma interconexão com todas as grandes operadoras. Certo. Você tem que fazer uma interconexão com todas as grandes operadoras. Então, por exemplo, a sua é qual? TIM, Vivo, Oi? Minha TIM. A sua é TIM. Então, se eu fosse abrir um provedor STFC, e eu abri um provedor STFC, eu fui dono Um cara do provedor experiente. STFC, e eu fiz interconexão. Aí eu tive que procurar a TIM e falar, oi TIM, eu quero fazer uma interconexão com você para poder receber o teu tráfego telefônico. Ou melhor, oi TIM. Tive que fazer uma interconexão com a Oi. E fazer a interconexão com as operadoras é muito difícil, muito complicado e muito lento. Caramba. Essa inclusive era a minha próxima pergunta. Fazer as interconexões com as operadoras é difícil, complicado e lento. Porque elas atrasam o teu lado. Mas, Elas não querem fazer interconexão. mas o provedor, ele precisa? Em algum momento Se ele vai ele quiser precisar? vender telefonia e ter a numeração própria com os DIDs entrantes, Precisa. Se ele quiser ter DID entrante, DID. Mas ele não quer. Ele só quer internet. Vender internet. mesmo, Não precisa da licença basicão. STFC. É que isso aqui é um vídeo avançado. Sim, isso aqui já é um vídeo para um cara que ele já tá pensando. Ele não tem uma microempresa, né? O cara já é. Não, tem gente que tem microempresa e abre STFC. Mas vale a pena? Eu não montaria. Acho que não vale a pena hoje em dia. Vocês vão perceber ao longo dos Só vídeos que é empresa. raro ele falar, eu recomendo. Não, Inclusive, eu vou mudar o nome do outro quadro. Eu vou me dar essa autorização. Como é que é o nome do quadro? Vai ser Alan, eu não recomendo. Alan não recomenda. Mas sabe por que esse conceito de, pô, ela não recomenda isso, ela não recomenda aquilo? Porque montar um provedor de internet, pra você que tá me assistindo, é muito fácil. Que bom. É tão fácil que 80% do meu trabalho
é tirar da cabeça da pessoa um monte de coisa que ela não precisa. Ok. Por isso que você fica com essa sensação. É. Ah, isso aqui o Alan não recomenda, isso aqui o Alan não recomenda, isso aqui o Alan não... Por quê? Eu fico o tempo todo falando, olha, você vai montar um provedor? Não precisa disso. Não precisa daquilo. Não precisa de não sei o quê. Pra não ficar precisa. mais fácil, mais prático. Pra ficar mais simples. Montar um provedor é simples. Ganhar dinheiro é simples. Faz o curso Milionários da Telecom, tem tudo lá mastigadinho e tu monta teu provedor pequeno. Pra parar de comer bola. Ah. Tem muito assunto ainda, mas a gente vai deixar para um próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário. Assistir até o final, deixe o seu like, compartilha com quem você acha que pode tirar proveito desse assunto também e se inscreva no canal. Obrigado, Thaís. Gratidão, Alan, como sempre. Obrigado a você. Até a Chega próxima. Até o final, escreve na lista VIP. E escreve aqui embaixo. É isso aí. Abraço!